Deus, nós te amamos, te agradecemos por todo o bem que tem nos feito. Somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua mão estendida. Eu sou grata pela vida. Eu sou grata por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade, por essas portas abertas. Eu sou grata por todo o bem. E quanto bem o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada pela vida, pela salvação. O nosso nome que está no livro da vida. Nós estamos no caminho certo. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas, o homem apresenta muitos caminhos e até diz que todos levam ao Senhor. Mas a sua palavra não diz isso não. A sua palavra deixa muito claro que somente o Senhor Jesus é capaz de nos levar a Ti, meu Deus. É o único mediador. Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a porta, só o Senhor é a fonte de vida. É a fonte que sacia. Ó Deus, eu vejo as pessoas tentando tantas coisas. E se frustram, vão para lá, para cá. Mas quando elas se rendem ao Senhor, as coisas são modificadas. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos e fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor. Perdoa se pensamos, falamos, fizemos algo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Liberta-nos de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos nos esvaziar e nos encher do Senhor. Nós precisamos estar cheios do Senhor. Eu não sei como cada um chegou aqui. Se realmente está com o coração aberto. Talvez tenha alguém que não está. Está com o coração fechado. Desconfiado. Crítico. Em busca de analisar. Ó Espírito Santo. Mas está aqui. Sendo assim, é a oportunidade do Senhor tocar profundamente esse coração. E derrubar as dúvidas, os questionamentos, os julgamentos, as opiniões. Jogar por terra. Eu não sei o que passa por cada mente, mas o Senhor conhece absolutamente tudo e sabe o que vamos falar muito antes de falarmos, porque está escrito. E cada pessoa tem uma intenção, uma motivação, um olhar, uma forma de ver. Mas está aqui. E se está aqui, é oportunidade do Senhor se manifestar e que os muros caiam. Que todos os muros caiam. Os muros que talvez alguém levantou. Seja lá o que for, que caiam por terra. Eu peço libertação para mentes e corações. Peço que o Senhor Espírito Santo cale fundo nos corações. Eu não tenho competência para estar aqui, mas o Senhor tem. E é por isso que eu estou aqui. Porque o Senhor me trouxe, o Senhor é responsável.
Cada vida que está aqui é responsabilidade sua. Cada coração. E eu oro para que o Senhor tome mentes e corações, ilumine, venha dar clareza, entendimento, falar, responder perguntas, trazer entendimento. Aquilo que está escuro, pôr luz nas áreas escuras, nos pontos cegos. Porque muitas vezes há tantos pontos cegos, às vezes a pessoa não consegue se ver a própria vida, entender o que acontece com ela. Oh Deus, o Senhor sabe o que acontece com cada um. Essa pessoa que veio contra a vontade dela, talvez para agradar alguém, apenas para agradar alguém, cheia de opiniões, cheia de si mesma, cheia de problemas, mas cheia de si mesma. Que ela possa se quebrantar e dar atenção à sua voz. Que ela possa dar ouvidos à tua voz, Espírito Santo. Que ela possa realmente abrir, porque isso é benefício. Ela está beneficiando ela mesma, abrindo o coração. Eu não sei o que acontece, mas sei que o Senhor conhece tudo, sabe tudo, entende tudo, vê tudo. Nada está escondido, longe dos seus olhos. Nada. Nada está oculto aos seus olhos. Então o Senhor sabe os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, motivações, vontades. O Senhor sabe dos nossos problemas, sabe o que acontece com cada um. E eu peço que o Senhor se manifeste com grande poder e honre esse trabalho, tocando corações, mudando vidas radicalmente. Espírito Santo, que todos sejam estremecidos e impactados pela Tua Palavra, tocados profundamente, e que não fiquem apenas com aquilo que acham que é o certo, mas que abracem o que o Senhor apresenta como correto para a vida de cada um. Eu oro, meu Senhor, para que o Senhor salve e liberte, para que o Senhor mude mentalidades, para que vidas venham se esvaziar, porque há muitas cheias de si mesmas. E é preciso um esvaziamento. Porque o Senhor dá graça aos humildes, favorece os humildes. Mas o Senhor se opõe e frustra os orgulhosos. Nada vai poder acontecer na vida de um coração fechado e orgulhoso. Mas todo favor virá sobre aquele que tem um coração humilde. Vem Espírito Santo e se manifesta aqui. Meu Deus, eu peço a tua bênção. Jesus, passa do teu sangue. Passa do teu sangue sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre essa reunião. Sobre nossos templos e líderes em todo lugar. Sobre as pessoas que estão à distância nos acompanhando. Passa do teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu quebro toda seta demoníaca, todo laço, toda obra do inferno contra nós. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Tudo que se levantou para atrapalhar, roubar,
Eu repreendo em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo. Eu repreendo todas as palavras contrárias, setas demoníacas, atuações demoníacas em nome de Jesus. Peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos aqui. Que a palavra seja pregada com muito temor, responsabilidade em cada templo e que vidas sejam alcançadas com grande poder em todos os lugares. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou. Que seja uma noite poderosa de crescimento e avanços para todos nós, a começar por mim, que preciso de mais. Eu quero sair daqui num nível mais alto, eu quero sempre estar crescendo, porque é isso que eu aprendo na sua palavra. A nossa caminhada precisa ser progressiva. Agradeço demais, te amo. Assumo o controle do trabalho. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre a gente não perde. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus. Faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por favor. Meus queridos, acreditar é uma escolha. E você é que escolhe no que vai acreditar. Muitas vezes eu digo, as pessoas acreditam em tantas bobagens. Por que não acreditar em algo que vai ajudar? Eu já tive que dizer para pessoas que diziam não crer em Deus. E eu fui fazendo perguntas sobre se elas criam nisso, naquilo. E eu disse, bom, se você acredita em tantas coisas que não fazem sentido, por que não decide acreditar em algo que pode ajudar você? Nós precisamos, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Cada atitude que nós temos é uma escolha. Para cá ou para cá, se eu vou para cá, se eu vou agir assim ou assim, se eu ando, se eu fico. Cai em decisão. Então, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor coloca diante de mim as opções, né? E diz, escolhe. Tem vida, tem morte. Se você me obedece, você tem vida. Se você não obedece, você vai ter morte, você vai ter problemas. E graves. Tem bênção, tem maldição. Tem o bem, tem o mal. Aqui está o caminho da vida, aqui está o caminho da morte. O que você quer? E o que você pensa é uma escolha. Você escolhe no que vai pensar. Você não precisa pensar só porque veio na sua cabeça. Você decide se vai pensar ou não. Enquanto você não entende isso, você acredita que você tem que pensar tudo. Mas você não tem que pensar tudo. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. E eu bato muito nesse assunto, porque Paulo, principalmente, falou bastante sobre isso. E eu gosto da palavra de Filipenses, que eu estou sempre repetindo e meditando nela. Ele mandou a gente pensar só em coisa boa. No que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Só.
no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, em algo, se é algo de excelente, que é excelente, ou digno de louvor, eu vou pensar nisso. Se não é, eu digo não. Então já dá para eu saber se uma coisa vem de Deus ou não vem. Porque tá fora disso aí, então não é para mim. Você escolhe no que vai pensar, alimentar e manter na sua vida. Você pode continuar alimentando a incredulidade, como você pode alimentar uma fé viva. Você pode continuar alimentando pensamentos negativos, você pode alimentar a palavra de Deus, meditando nela cada vez mais e alimentar a sua mente, o seu espírito daquilo que vai te levantar. Você decide o que vai manter na sua vida ou não vai. Né? A gente sabe que a gente tem o que a gente tolera. Se eu digo que eu não quero mais uma coisa na minha vida, então, a minha pergunta é, bom, você diz que não quer, então, você tem o que você tolera. Se você diz que não quer mais isso, então você tem que ser a primeira, a primeira pessoa, né? É você que está dizendo não quer, então você tem que ser o primeiro a dizer, eu vou trabalhar por mudanças. Eu não vou mais manter isso aqui na minha vida. O que eu tenho que fazer para isso aqui mudar? Agora, tudo começa com uma voz. Você escolhe que voz vai ouvir e vai dar crédito. Isso é uma escolha. Qual a voz que você vai ouvir? Vai continuar ouvindo a voz desse mundo, que é totalmente guiado pelo mal, né? A voz das suas emoções, opiniões várias, ou você vai ouvir a voz de Deus? Qual a voz que você vai ouvir? Tudo é escolha. Você decide no que vai acreditar. Acreditar é uma escolha. No que vai acreditar é uma escolha. Você não é obrigado a acreditar em Deus. Você não é obrigado a acreditar na Bíblia. Mas você pode escolher acreditar em Deus. Que vai revolucionar a sua vida. Acreditar na palavra de Deus. Que vai mudar o rumo da sua vida. Porque podem falar muitas bobagens. E falam exatamente porque não querem se submeter ao que está aqui. Então é mais fácil dizer que não é verdade. É mais fácil dizer que foi escrito por homens. É mais fácil dizer que é contraditória. É mais fácil dizer um monte de bobagens. Mas isso não muda que ela continua sendo a palavra de Deus. E o que está aqui é a verdade e vai se cumprir. Você acreditando ou não. Se você disser, não acredito, não muda nada. Nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Vai mudar na sua. Se você disser, acho que tudo isso é uma bobagem. Essa é a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Você vai receber de acordo com aquilo, de acordo com a sua fé. Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Você diz, não acredito. Essa é a sua fé. Para tudo tem consequência. Eu acredito. Tem a consequência de se desfrutar dos benefícios dessa fé. E aí as pessoas, elas tendem a se agarrar a muitas coisas vazias. Ah, porque fazem isso? Não invalida a verdade e o que é certo. Não invalida. Nunca. Ah, porque falam tanto sobre Deus, mas por que que as coisas estão assim? Porque falar de Deus não significa obedecer a Deus.
Ah, porque alguém falou tanto de Deus, mas fez o contrário. Não muda que Deus continua sendo Deus. E é verdade. Não muda. Qualquer coisa que você apresentar, não muda. Não vai mudar. Ah, eu não acredito. É uma escolha. É uma escolha. Mas com certeza você acredita em muita coisa que não pode fazer nada por você. Que é o que eu vejo acontecer. Não acredita no que pode ajudar você, mas acredita em coisas que não podem. Que são falíveis, que são contraditórias, que não são precisas. Ah, eu acredito na ciência. A ciência não é precisa, ela vive de questionamentos. O que é bom hoje é ruim amanhã. O que é ruim hoje, de repente fica bom. Muda. E as pessoas continuam dizendo, eu acredito. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Deus é uma rocha. É imutável. Sua palavra é imutável. Tudo pode passar, mas a palavra não passa. O que ele fala é lei. Acreditando uma pessoa sim ou não, continua sendo lei. Continua sendo a verdade. Alguém pode dizer, para mim não é verdade, mas continua sendo verdade. Para você não é verdade porque você escolheu não acreditar. Mas continua sendo verdade, você acreditando ou não. É simples assim. Não vai afetar Deus. Deus não é inseguro nem é emocional. Ele não depende da nossa aprovação. Às vezes eu acho que algumas pessoas acham que Deus depende da aprovação delas. Tanto não depende que a última coisa que ele fez foi o homem. Exatamente porque ele não pediu opinião nenhuma para fazer o mundo. Já estava tudo feitinho quando ele trouxe o homem. Porque ele não queria opinião. Nada da palavra de Deus está em votação. Nem dízimos, nem ofertas, nem nenhum princípio, nenhuma lei, nada está em votação. É o que é. Está aqui. É a verdade. Ainda que alguém diga que não é para ela. Não muda para Deus. É a verdade. Se alguém diz não creio em Deus, ele continua sendo Deus. E ele vai continuar existindo. Não creio na palavra. Ela continua sendo os pensamentos dele, a boca dele, viva e eficaz, falando com a gente, e se cumprindo na vida. Ainda que você não creia, você está sujeito a essas leis. Por exemplo, a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. É uma lei bíblica. Você pode não acreditar no que está escrito na palavra de Deus, mas é a verdade. O que você plantar, o que você vai colher. Crendo ou não, você está debaixo dessas leis e elas vão se cumprir na sua vida. Então, quando a gente entende que Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele não depende de mim. Eu preciso de Deus. Deus não pede opiniões, não pede para eu votar. Nós estamos debaixo, quando nós cremos no Senhor, nós estamos debaixo de um reino. No reino de Deus, não existe democracia. Cada um pode opinar. Não. Ele fala e a gente obedece. A gente se submete. E se nós nos submetemos, somos honrados, abençoados, temos esse cuidado.
Então eu disse para você que acreditar é uma escolha. Você escolhe no que vai acreditar. E se vai acreditar em Deus ou não. Você escolhe escolhe se vai pensar isso ou aquilo. Você escolhe no que vai pensar. O que você quer pensar? O que você vai pensar? Tudo que vem à sua cabeça, tudo que falam para você, você deixa entrar. O que você está alimentando todo dia? O que você vai manter na sua vida? Tudo que você ouve tem poder sobre você, ainda que você ache que não tem. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que a gente ouve. Porque vai afetar, no momento em que nós formos tomar decisões, vai afetar, vai influenciar as nossas decisões. Então, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra, mais a minha fé cresce. Então, ouvir é algo muito sério. O que eu ouço é muito sério. Se a Bíblia diz que à medida que eu ouço a palavra, a minha fé cresce, então isso significa que ouvir a palavra transforma a minha vida. Agora, ouvir qualquer outra coisa também pode me afetar. Se a minha fé, ouvindo a palavra, cresce na palavra, ouvindo não sei o quê, cresce em alguma coisa. Vai crescer, vai afetar, vai influenciar nas minhas decisões. Ainda que você ache, não, eu tenho controle. Ninguém tem controle. Não vai ser você. Você não é diferente de todo mundo. A Eva, quando ouviu a serpente, talvez acreditou que tivesse total controle. Ela não tinha controle. E tantas outras situações dentro da palavra de Deus que deixam, que elas mostram para nós, revelam que o que nós ouvimos pode até mudar o rumo da nossa vida. Porque aquilo entra. E uma vez que entra, está lá. Ainda que você esteja distraído e não esteja percebendo o que é. E acha até que é uma bobagem. Mas vai afetar você. Vai influenciar nas suas decisões. Você então escolhe que voz vai ouvir e dar crédito. A voz de Deus, a voz do Espírito, ou vozes e vozes. A Bíblia diz em Isaías 54:17, naquele dia, porém nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. É uma promessa. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque o Senhor diz o quê? Que eu vou calar toda voz que se levantar, seja para me acusar, ou para me atacar, ou para me intimidar, ou para me confundir, para me abater, eu não sei. Mas eu calo. Eu calo. Deus não vai vir aqui calar as vozes estranhas. Se eu quiser ouvir, eu vou ouvir. Se eu quiser dar atenção, são minhas escolhas. Eu escolhi isso. Eu escolhi ouvir isso, dar atenção para isso.
As vozes que começam a ecoar, você não pode, você não consegue, não é para você. Isso tudo é bobagem. Deixa isso para lá. Não é bem assim. Eu acho. Vozes. Se eu conheço a Deus, eu estou ouvindo a palavra, vem uma voz. Ela é contrária a tudo que eu estou aprendendo à luz da palavra de Deus, eu tenho que calar e dizer, não ouço isso, não acredito nisso. Não. Porque o diabo, ele fala, e muitas vezes ele quer que você acredite que o pensamento é seu, mas não é. Ele usa instrumentos, ele usa meios para poder chegar até você e perturbar, confundir, distrair, oprimir, desanimar, levar você a duvidar, não crer. O diabo adora trabalhar confusão, ele quer as pessoas confusas, perturbadas. Ele alimenta nelas aquele espírito questionador. Através do quê? Vozes. A voz do mal, dos seus instrumentos. Ele canaliza situações, aquela voz que vem não sei de onde, com algo, para confundir. Vozes. E quem que cala essas vozes? Você cala. Deus não vai vir aqui calar por você. Se você não é capaz de parar e dizer sim, cale. Eu não acredito nisso. Não. Não fico com isso. Não quero ouvir isso. Rejeito isso. Não vou pensar nisso. Não vou alimentar esse sentimento. Não vou dar atenção para isso. Você cala. Você. Vamos juntos? Você calará. Toda voz que se levantar para acusá-la. Você calará. Toda voz que se levantar. Seja lá para fazer o quê? É para acusar você? Não aceito. Eu calo essa voz de acusação. Eu calo essa voz de condenação. Eu calo essa voz de culpa. Eu calo essa voz de confusão. Eu calo. E eu escolho continuar acreditando na palavra. Porque você escolhe o que vai pensar. Você escolhe onde vai estar. E o que vai acreditar. Você quer acreditar? Não quer acreditar? É você que escolhe. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar. Mas você tem que dar abertura. Se você resiste. E nós precisamos entender que crer em Deus, crer na sua palavra, pensar os pensamentos de Deus, é o que vai nos ajudar. É disso que a gente precisa. E nós estamos aqui nessa vida, e você escolhe como você vai viver, que caminho você vai seguir. Então, você pode escolher um caminho agradável, poderoso, como eu tenho lido para você diversos versículos, que são promessas de Deus para nós. Ou você pode escolher o caminho da dúvida, da incredulidade, da confusão,
Você pode escolher. Está à nossa disposição algo que vai nos ajudar e nos levar a ter uma grande vida. Mas Deus não me obriga a nada. Ele está me oferecendo algo muito bom, mas se eu disser que eu não quero, ok. Você calará toda voz que se levantar. E todos os dias, vozes e vozes vão ecoar. E aí? Qual a voz que eu tenho, que eu escolhi ouvir? Eu escolhi ficar com que voz? Eu estou ouvindo a Deus? Ou estou ouvindo minhas emoções? E as opiniões? E um monte de outras coisas que chegam? O que eu estou ouvindo? A voz dos meus achismos, que nem certeza eu tenho? Algo que veio da cabeça de alguém que não sabe nem conduzir a própria vida? Que não tem nem frutos? Partindo do princípio que eu não quero nem da minha, imagina eu querer da de alguém. Porque se é para fazer bobagens, vamos fazer bobagens da nossa própria cabeça então, né? E não bobagens da cabeça de alguém. Porque dá para saber o que é uma bobagem. Quando uma pessoa não sabe conduzir a vida dela, o mínimo que se espera é que ela saiba primeiro conduzir a vida dela para tentar opinar na vida de alguém. Que ela tenha progresso e que ela frutifique para poder emitir alguma opinião, vamos tirar a opinião, algum conselho. Aconselhar alguém. Então isso é sério. Porque por não dar atenção à voz certa, é que muitas pessoas estão com problema. Elas ouviram a voz das emoções, a voz do mal, dos seus instrumentos, e vozes, ignoraram a voz de Deus. E seja qual for a voz contrária, eu tenho que calar. Eu tenho que ter a capacidade de calar. E dizer, não. Eu não vou ouvir isso, eu não acredito nisso, eu não vou ficar com isso, não quero isso, cale-se. A voz que você der atenção, credibilidade, é a que vai dirigir a sua vida. A voz que você parar para ouvir, que você der atenção, que você der credibilidade, é a que vai dirigir a sua vida. Essa é que vai nortear a sua vida. Você pode ter certeza. Porque, como eu disse, vai influenciar. Totalmente. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. É uma promessa. Seja lá o que for que armarem contra você, não vai prevalecer. Agora, você calará toda voz que se levantar para acusar. Condenar. E seja lá o que for. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei. Aleluia. Ele age na nossa vida, Ele faz justiça, Ele nos honra, Ele nos livra, mas nós nos levantamos e nos posicionamos. Ele não faz sozinho, você coopera com Ele. E eu posso ter promessas e promessas a meu favor. Se eu não tiver a capacidade de entender
que eu coopero com Deus e eu preciso me posicionar e escolher ficar com a coisa certa, com o que vai me ajudar, vai me levantar, cortar da minha vida o que me prejudica. Eu tenho promessas, mas eu ainda não entendi. Que eu sou uma cooperadora, eu coopero com Ele. Eu preciso participar do processo de vitória da minha vida. Não vai acontecer sem a minha cooperação, o meu posicionamento, escolhas. Eu sempre falo, quando você acorda, vem tanta coisa. Você prepara a mente. Quando eu entendi isso tão cedo na minha vida, que eu precisava preparar a minha mente, eu não podia deixá-la solta, ali, à disposição do mal. Eu preciso, de propósito, colocar a coisa certa e calar o que não funciona. Você calará toda voz que se levantar. Em nome de Jesus. Bom, se você acreditar que tal situação, não sei o quê, vai te atingir, te fazer mal, é o que você vai ter. Porque seja feito conforme a sua fé. Se você decide acreditar que Deus está na sua vida e que Ele é poderoso para livrar, seja feito conforme a sua fé. Elias viveu situações extremas. Assim, ele enfrentou tanta coisa e venceu. Foi incrível. Você vê a superação dele em tantas situações. Superando, vencendo. Meu Deus, eu olho ele ali no Carmelo fazendo tantas coisas. Leio e aquilo. Que poder. Mas de repente, ele decidiu o quê? Acreditar. Ele decidiu acreditar numa voz que não vinha de Deus, não era a voz de Deus. Porque enquanto ele estava só com a voz de Deus, ele fez coisas estrondosas. Agora, ele decide, porque tudo é decisão, o que você vai ficar, com o que você vai ficar. Acreditar, que agora seria o fim dele. Bom, agora vai ser meu fim. Ele ouviu a voz errada, deu crédito à voz do mal e foi fazendo escolhas erradas. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Vê se isso tem cabimento. O sujeito que já tinha sido sustentado por corvos, por uma viúva, estava sozinho, falou com o rei, chegou diante do povo, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos, desafiou os 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Restaurou o altar, fogo caiu do céu. Matou todos aqueles profetas, meu Deus, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Subiu no Carmelo, orou, perseverou para chover, choveu, passou na frente do Acabe que já tinha saído. Mas ali ele estava tomado por aquela presença e a voz que estava predominando, prevalecendo, que ele dava crédito, que ele escolheu ouvir, é de Deus. De repente, agora é meu fim. Não dá para acreditar
quando eu leio, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Por quê? Porque ouviu a voz errada. Você vê como uma distração, talvez porque estava muito cansado, ou isso e aquilo, mas não importa. O que importa aqui é você prestar atenção na mudança. Ouviu a voz errada, desabou. Ouviu a voz errada, mudou tudo. É outro homem. É outra pessoa, não é a mesma. O mesmo de antes. Agora é um homem com medo, fugindo. Desde quando que esse homem precisava fugir? Ele era uma autoridade. Deixou o servo, entrou no deserto, que mostra exatamente a busca por isolamento. Só queria dormir, pediu a morte. Você vê um quadro de depressão. Por que as pessoas entram em depressão? Porque elas ouvem a voz errada. Elas vão ouvindo. E ouvindo. E dando atenção. E só pensam no pior. Elas não podem, não conseguem, não progridem, estão estagnadas. E começam a alimentar, tem medo de tudo. E elas começam a pensar e ouvir. E o diabo vai alimentando. E elas vão se alimentando daquela voz. Ou vozes. E quando ele deu atenção à voz errada, mudou o rumo da vida. Completamente. Um homem que estava fazendo proezas. Um homem que estava fazendo proezas. Aliás, quantas proezas? Agora, com medo, fugindo. Foi para onde? Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Essa pergunta é muito mais do que o que você está fazendo nessa caverna, meu filho? Sabe muito mais, o que você está fazendo aqui? Que voz você está ouvindo, rapaz? Que voz é essa? O que você está fazendo da sua vida, rapaz? O que você está fazendo aqui? Dentro de uma caverna? Fugindo, se isolando, com medo. Queridos, é preciso calar todas as vozes contrárias. É fundamental, vital, essencial. Questão de vida ou morte. Porque a pior morte é espiritual. Se alguém acha que a pior morte é a física, Jesus disse que não. A pior é a espiritual. Até porque, até a hora de eu chegar ali, eu vou mostrar para você que não importa quanto tempo você vive, mas como você vive. As pessoas acham que é quantidade. Não! Não é quanto vive, é como vive. Como vive. Até porque a Bíblia fala em Eclesiastes que um homem pode viver 100 anos, viver muito tempo, ter 100 filhos. Mas se ele não viver a vida dele como deve viver, uma criança que nasce morta teve mais chance que ele. Está escrito em Eclesiastes. Quer dizer, aquela que nasceu já morreu, foi melhor para ela do que ter aquela vida, viver anos e anos, ter 100 filhos e ter uma vida lamentável. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida,
De uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. O que isso quer dizer? Viveu anos e anos e não viveu nada. Viveu uma vida lamentável, patética, vergonhosa, miserável, infeliz, questionadora, acreditando em qualquer bobagem, buscando em qualquer porta, batendo em qualquer porta, fazendo 1000 experiências com a vida e não chegando a lugar nenhum. Tendo uma vida incrível à disposição, mas porque não quer se submeter à palavra de Deus, então é mais fácil para muitos dizer, não acredito. Não acredita porque tem que se submeter, porque se dissesse para todos esses que dizem que não acreditam, olha, você vai ter todos os benefícios, sem ter que mudar, todo mundo acreditaria. É que as pessoas querem os benefícios, mas não querem se submeter, não querem abrir mão de coisas que, na verdade, só estão afundando com elas, mas elas tratam como muito importante. Muito importante. E sua vida, eu falei segunda-feira, sua vida são suas prioridades. Como você vive, usa o seu tempo, determina o resultado da sua vida. Onde você está investindo o seu tempo? Porque as suas prioridades são aquelas que você coloca tempo nelas, investe tempo nelas. Quando a gente pergunta para as pessoas quais são as prioridades delas, elas buscam logo uma resposta politicamente correta ou religiosa. Então, elas vão dizer, né, Deus. Mas nem lembram mais a última vez que elas pegaram na Bíblia ou oraram a Deus. A família, mas nem visitam os pais. A obra de Deus, mas a vida é correr atrás de entregar ali. Elas olham para aquela tarefa, fazem de qualquer maneira e querem tirar da frente e não se importam em andar uma milha a mais e fazer a coisa para obter um resultado certo, excelente. E aí fazem de qualquer maneira, mas não, a obra, Deus. Se você não prioriza com o seu tempo Deus, então Ele não é a sua prioridade. Onde você gasta mais, investe, né, coloca o seu tempo, são as suas prioridades. É isso aí que é prioridade para você. Não é o que muitas vezes a pessoa quer deixar bonitinho, quadradinho, certinho, né? Não, Deus, minha família, isso, aqui, não. Mas Deus, na verdade, não é. Ela levanta, nem lembra de orar, aparece no culto quando dá, faz o que dá o que ela quer dar, mas ela quer tudo de Deus. Acho até engraçado. Você já viu isso, né? As pessoas não buscam a Deus, não se lembram de Deus, aí algo acontece de ruim. Onde é que estava Deus? Ué, agora Deus existe? Porque tem uma tragédia, tem um problema? Agora Deus existe? Você não vê que direto tem esse? Ai, se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Você quer rir? O mundo está como está porque não busca Deus. Porque quem busca Deus, de verdade, tem a vida mudada. Eu estou falando religião. É impossível uma pessoa passar a andar com Deus, ouvir a voz de Deus seriamente, e a vida dela não mudar, melhorar dia após dia, dia após dia.
Quando alguém chega para mim e diz, eu sou evangélico, há 20, às vezes já encontrei gente que falou para mim que era evangélico há mais de 40 anos, e era triste, infeliz, depressivo. Eu digo, então você não conhece a Deus. Você ainda não se relaciona com Deus. Porque é impossível uma pessoa conhecer a Deus, se relacionar com Ele e ainda viver infeliz, triste e não ter avanços na vida. É impossível. Encontre para mim uma direção bíblica que prova uma ideia dessa. Problemas é uma coisa. Mas eu posso levantar assim, até da náusea. Mensagens e mensagens que garantem vitória, 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 vitória. O justo vence, o justo prevalece, o justo cresce, o justo avança, é mais que vencedor. Tem vida abundante. Agora, eu volto para escolhas. Eu realmente estou ouvindo a Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Estou servindo a Deus e não apenas levantando minhas mãozinhas, emocionada? Eu estou adorando a Deus, é tão lindo, é tão gostoso isso e aquilo. Mas eu estou servindo. Me submetendo inteiramente. Já me esvaziei, estou aqui, Senhor, entregue. Minha vida é sua? Então, talvez eu digo, né? Não, eu sou cristã. Mas a voz que prevalece, que me dirige, não é a voz de Deus, não é a voz do Espírito Santo. É a voz das minhas opiniões, a voz das minhas emoções, da minha religiosidade. A voz do mal que diz isso, aquilo. E eu, ao invés de ficar com a palavra, com aquilo que está aqui à minha disposição e que é a verdade, aí é mais fácil crer numa bobagem do que crer em algo que não é bobagem. Que tudo pode passar, mas essa palavra não passa. Você vai perseverando, resistindo, e as coisas vão mudando, e você crê, e vai mudando. E vai mudando, e sempre para mais. Por isso que eu digo para você que eu falo com convicção isso há anos. Na minha vida, desde que eu estou andando com Cristo. Há mais de 30 anos. Um ano tem sido melhor do que o outro. No ministério, quem está comigo há mais de 20 anos, está repetindo comigo. 25, 26 anos repetindo comigo. Este ano vai ser o melhor ano da minha vida. E as que realmente creem, acreditam, terminam dizendo, foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus diz que é. Não que você não vai ter guerras, mas você vence todas, e você vai vencendo, e evoluindo, e crescendo. Mas por quê? Porque a voz de Deus é que dirige a minha vida. É que dirige a vida daquela pessoa. Elias, o que você está fazendo aí? Que voz que você está ouvindo, rapaz? Quando ele não ouviu a voz de Deus, e naquele momento distraiu, e deu crédito. Diga, ele deu crédito. Ele deu atenção. Diga, ele deu credibilidade. A voz da Jezabel. Quando ele deu mais crédito à voz do mal, o que aconteceu com ele, gente? O quê? Descambou. Ficou irreconhecível. Não era o mesmo homem.
Suas forças foram sendo minguadas. Não era. Perdeu o espírito. Porque ele não calou aquela voz. Não calou. E é preciso calar todas as vozes contrárias. É fundamental. É preciso, meus queridos, escolher acreditar. Que nada que parece, até pode me fazer mal a você, vai prevalecer. É preciso acreditar. Acreditar nisso. E então, fazer o quê? Calar as vozes que chegam para acusar, assombrar, atormentar, assustar, travar, intimidar, estagnar, desistir. Quando Jeremias fala aqui, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra, que é a voz de Deus, arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível, eu não posso conter. Essa voz é muito forte. Aí olha aqui, por ele ter dito, eu não posso conter essa voz. Ela é mais forte. É impossível. Ele vem e diz assim, ouvi muitos boatos a meu respeito. Eu ouvi muita coisa. Me chamam de homem que vive em terror. E me ameaçam. E se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos, me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem, ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. Mas olha aqui, eles dizem, eu ouço boatos, estão lá. Mas com que voz que ele ficou? Com aquela que era como fogo, queimando até os ossos. Então o que saiu dele? O Senhor, porém, está ao meu lado. Eles estão falando muita coisa, mas eu sei. Eu vou ficar com essa voz aqui, O Senhor está ao meu lado. Como poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Então ele estava calando todas aquelas vozes. Ele estava ficando com a voz de Deus e repetindo tudo que ele acreditava. Eu acredito nisso, eu acredito que o Senhor está do meu lado e o Senhor é poderoso, é um poderoso guerreiro. Eu acredito, diante dele meus perseguidores tropeçarão. Não vão conseguir me derrotar, não me derrotarão, não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Eu acredito, é nisso que eu acredito. Sua desonra jamais será esquecida. Eles vão ser tão envergonhados e desonrados que ninguém mais vai esquecer. Eu acredito nisso. Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Então, o Senhor é o meu vingador. Eu estou colocando tudo nas suas mãos. Porque eu acredito que o Senhor pode me vingar. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão de seus opressores. Então, muitas vozes para intimidar, acusar, assim, pesar a vida dele. Mas ele ficou com que voz? Com aquela que era como fogo, que queimava lá dentro. E ele começou a falar o que ele acreditava. Isso não é forte para você? Isso é muito forte. Muito. Você vê que quando Jeremias era tentado a desistir, por tantas coisas que estavam acontecendo, a palavra do Senhor queimava dentro dele. E ele decidiu ficar com a palavra do Senhor. Foi com a palavra do Senhor que ele ficou. A palavra era muito mais forte. A voz de Deus muito mais forte
que as vozes estranhas. E a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele ficou com a voz de Deus e ele falou como um vencedor, porque ele acreditava nisso. O salmista disse isso aqui, ó: a voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que voz pode fazer isso? E eu vou ouvir outra voz? Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Eu imagino um bezerro saltando. Ele está falando, ele pega os montes e balançam os montes com a sua voz. Faz o Monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos, torce. Agora para torcer um carvalho, uma árvore enorme, e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. A voz do Senhor, quando você fica com a voz do Senhor, o sobrenatural acontece, as coisas são modificadas, leia isso aqui, você vê, coisas fora do comum acontecem. Agora quando você fica com uma vozinha aí, sei lá qual, não dá, não consigo, é difícil demais. Acho que vou desistir, estou desanimado, nada acontece. O diabo diz, nada acontece, você repete, nada acontece. Você vai murchando, vai caindo, vai. Daqui a pouco já não tem força para mais nada. Olha o que o salmista, o que Davi disse, meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Você tem que ouvir a voz de Deus que te chama e você tem que dizer, estou indo, Senhor. E ele ainda diz, pereceria. Ó aqui, ó, quem ouve a voz de Deus diz isso aqui, ó. Mas quem não ouve a voz de Deus fala bobagens, igual estava falando o Elias. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu creio. E se eu não tivesse crido, eu teria perecido. Mas como eu criei, aqui ó, nesse plano, não é quando eu morrer não. Eu estou vendo o bem do Senhor. Então o que eu faço? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É esperando no Senhor, é me animando. Jesus falou, ânimo. Tem de bom ânimo. Porque Ele fortalece o nosso coração. Exatamente com a sua voz, com a sua palavra. Então, espere, pois, o Senhor. Qual a voz que o Terá, o pai do Abraão, ouviu? Para. Está bom aqui. E o que você vai ver? Ele morreu onde parou. Nada mais andou. O que você vê? Estagnação. A estagnação dominou a vida dele, como tem dominado a vida de muita gente. Certo dia Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção ao destino Canaã. Mas, falem comigo, pararam em Arã e se estabeleceram ali. Resumo, nada. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Arã. Então, não é quanto você vive.
E sim como você vive que importa. 205 anos na estagnação. 205 anos sem nada de relevante para ser dito a respeito dele. 205 anos estagnado ali. Eu não sei quantos anos ele tinha quando chegou ali, não importa. Ele viveu 205 anos e morreu onde ele parou. Porque quando você para, você morre. Quando você para, tudo para. Morre, se vai. Não andou. Morreu lá. Onde ele parou, ele morreu. Onde você para, você morre. Por que ele parou se ele tinha um destino definido? Mas ele não tinha uma mente definida. E quem não tem uma mente definida pode até ter um destino definido, mas sem mente definida, vai parar em qualquer lugar. Quando apertar, quando estiver difícil, quando estiver cansado, quando estiver desconfortável, vai parar. Que é o que eu vejo. Não está confortável, paro. Estou cansado, para. Está difícil, para. Mas onde você para, você morre. Sonhos. Porque, meus queridos, desejos sem disciplina. Desejos sem disciplina. Sonhos sem disciplina. Não é sonho. Você vai me dizer que você tem um sonho. E você não persevera? Você não tem disciplina? Não tem domínio próprio? Não é continuista? Então não me diga que você tem um sonho. Porque não combina, não bate, não encaixa. Sonho, desejo, precisa de disciplina. Senão é uma grande bobagem que as pessoas falam. Eu tenho um sonho. E o que você está fazendo para chegar lá? Para tocar nisso? Que voz você está ouvindo? Continua ou para, não precisa disso tudo. Eu acho que não é assim. Acho que não precisa disso tudo, gente. Gente, 7 jejuns, estou passada, estou bege, laranja. Não pode ser, gente, para que isso? Tá. Não acredito uma coisa dessa. Acho que eu não posso suportar. Mas um dia terei, um dia serei, um dia estarei. O sujeito viveu 205 anos, não tem nada a não ser, saiu de um lugar, foi para o outro, parou em outro, morreu lá. Porque onde você para, você morre. Porque ali tudo morre. Porque nada mata mais uma pessoa do que a estagnação. Nada. Nada consome mais a vida de uma pessoa do que uma vida parada, estagnada, sem avanços, sem progresso. Nada. Aí está a resposta. Eu estou tão infeliz. Ai, não sei, não tenho alegria. Eu sei. Estagnação. Minha vida não anda. Mas quando uma vida não anda, procure nas vozes. Você ouve a voz mesmo de Deus? Ou a voz da preguiça, do desânimo, das opiniões? E por aí vai. O Senhor tinha dito a Abrão,
Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Agora, farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus falou para ele, saia. Saia desse ambiente, saia dessa estagnação. Vocês tinham um destino, pararam aí, ninguém foi mais a lugar nenhum. Então Abrão partiu, começou a andar. Saiu da estagnação. A vida começou a andar. Estava estagnado lá. Com aquele espírito do pai. O pai parou, todo mundo parou. Estava todo mundo no mesmo espírito. Porque, queridos, se você dormir com cães, vai acordar com pulgas. Pode acreditar. Homem afia homem. Homem afia homem. Anda com medíocre, você pensa igual medíocre. Anda com lamentáveis, vai pensar igual os lamentáveis. Ele parou, todo mundo parou. Sai, Abraão, sai desse meio. Ele partiu. Como o Senhor havia instruído, Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Saiu, já tinha 75. Mas o que eu vejo como muito interessante, que ele também não arrumou desculpa, eu estou velho para começar essa jornada. Isso, não. Ele ouviu a voz certa. Agora não era mais a voz do pai. Agora ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele saiu da estagnação. Harã representa o lugar da estagnação. Aquele lugar onde as pessoas param, por algum motivo, não importa o quê, porque elas ouvem alguma voz que não é de Deus, porque Deus não manda você parar no lugar errado. Quando a pessoa para no lugar errado, que não é o destino dela, não foi Deus. E Deus não é Deus de confusão. De vez em quando alguns falam, então Deus mandou para cá, depois para cá, para cá. Eu falo, bom, é meio estranho, esse Deus está meio confuso. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando Ele manda você para uma direção, você vai ter um tempo ali. Não é assim, chegou, já está. Você tem um tempo. Há um propósito naquilo. Saiu da estagnação, a vida começou a andar. Agora, você vai ver no capítulo 15, logo adiante, ele ouvindo Deus, o Senhor fazendo promessas, dando uma imagem maravilhosa para ele se agarrar, no céu estrelado. Falou sobre coisas que iam acontecer lá na frente. No capítulo 16, ali ele ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz, Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, a promessa se cumpriu. No capítulo 16, a Sara confusa, nem sabia se aquilo era dar certo. Veio e falou. Naquele momento, ele se apartou da voz de Deus, pegou a voz da Sara. Quando ele pegou a voz da Sara, a casa virou um inferno. E aí o que eles pegaram? Guerra. Eles pegaram guerra. Todo mundo agora estava em guerra. De repente chega o Ismael, que a tradução do nome Ismael é homem de guerra. Então, eles pegaram guerra. Por que ele pegou guerra, trouxe guerra para a casa dele? Porque ele ouviu a voz errada. E toda vez que você ouvir a voz errada e tomar uma decisão com base nessa voz, acreditar mais nessa voz, você vai se meter em encrenca.
vai pegar guerra para você. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Olha, veja esse detalhe. Porque quando aconteceu com Abraão, Abraão ouviu a voz do medo. E desceu exatamente para o Egito, como Isaac certamente estava já pensando em fazer a mesma coisa. E antes que ele fizesse, Deus veio e falou com ele. E quando Abraão ouviu a voz do medo e não continuou com base na voz de Deus, desceu para o Egito, pegou 1000 problemas. O faraó tomou a Sara como mulher. Foi só problema para a vida dele. Depois ficou andando de um lugar ao outro, você vê ele perdido. Aí ele voltou para o lugar onde ele tinha levantado o primeiro altar. E ali ele retomou. Mas você vê ele perdido. Aqui, aconteceu do mesmo jeito de Isaac. E é certo que Isaac já estava pensando, vou descer para o Egito também. Deus vem e socorre. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não faz igual ao seu pai, não. Não desça ao Egito. Faça o que eu mandar, ó a voz de Deus. Habite aqui como estrangeiro. E eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Olha só o que é ouvir a voz de Deus. Toda pessoa que ouve a voz de Deus. Naquele ano, Isaac plantou lavouras, naquele ano, por ter ouvido a voz de Deus. Naquele ano, hein? Olha o ano. Plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou, porque ele ouviu a voz do Senhor. A Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Porque o próprio rei dos filisteus veio e disse assim, não, vai porque você é mais poderoso que nós. Um homem sozinho se tornou mais poderoso do que todos. O próprio rei diz, você se tornou mais poderoso que nós. Você se tornou mais poderoso que nós. Todo mundo com inveja dele, porque era riqueza demais. Tudo por quê? Ouviu a voz certa. Certamente ele já estava ouvindo aquela vozinha lá. A mesma que falou para Abraão. Que não foi Deus, né? Desce para o Egito, desce para o Egito. Faz igual seu pai. E Deus vem dizer, não desce não. Eu não mandei ele para lá, nem não deu nada certo, não desce não. Fica porque eu vou te honrar aqui. E honrou, hein? Honrou demais. Você vê que tudo é uma questão de escolha. Isaac ouviu a voz de Deus. E você observa o resultado de se ouvir a voz certa. Porque parecia o viável, o mais acertado naquele momento ir para o Egito. Às vezes parece. Mas você tem que ouvir o que Deus tem a dizer. Às vezes vem opiniões, eu acho assim, realmente que vai ser melhor, porque não sei isso, não sei. E Deus vem e diz assim, não, eu posso te honrar onde você está. Não importa o lugar, não importa se é terra de fome, se é estrangeiro, não importa. Se tem seca, não importa. Eu honro. Se você me obedecer, eu te abençoo. Até porque está aqui, ó. Pois o Senhor o abençoou. Ou seja, aquilo não aconteceu do nada. Foi porque ele creu na palavra do Senhor, ficou com a voz de Deus. E então Deus pôde abençoá-lo. Nós temos que calar todas as outras vozes.
E eu quero encerrar te mostrando isso aqui. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava um tanque de Betesda com 5 pátios. Na tradução Almeida fala 5 entradas, cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Falem comigo, uma multidão de enfermos. Isso, esperando um movimento da água. Isso é tão impressionante para mim, porque tinha uma multidão de enfermos, e Jesus estava andando no meio da multidão de enfermos. Eu sempre tenho que gastar um tempinho nisso aqui. Você vê que Deus responde fé, Ele não responde necessidade. E não basta, como nós vamos ver, o próprio Senhor dos 38 anos, estar no lugar certo. Você precisa ouvir a voz certa e acreditar. Você precisa crer. Crer. Jesus estava andando no meio daquele povo doente, e o povo continuou doente. Você está vendo? Jesus estava andando no meio de uma multidão de doentes, de enfermos. E a Bíblia fala que apenas um foi curado. E por pouco passou raspando. Jesus estava ali, mas não basta. As pessoas precisam ter consciência da presença dEle e crer nele. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Elas precisam ter consciência da presença dEle e crer nele. Crer. Porque senão, Jesus está andando no meio de uma multidão de enfermos. E só um foi curado e raspando ainda. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Se você está há 38 anos no mesmo lugar, você vai, porque você crê que a sua vida vai mudar. Por que ele foi para aquele lugar? Porque ele sabia que, quando o anjo agitava as águas, quem entrasse era curado. Ele queria ser curado. Então, foi uma fé que levou ele para lá. Mas o que aconteceu quando ele chegou lá? Uma fé o levou até lá. Você vê que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma fé trouxe você. Mas essa fé tem te mantido? E tem crescido? Não foi o que aconteceu. Uma fé o levou. A fé de que ele podia ser curado. Mas essa fé foi vencida por um espírito de vitimismo, autopiedade, injustiça. Aquele homem passou a se ver como alguém que era uma vítima que estava em desvantagem. Então ele alimentou o quê? Incredulidade. Mesmo quando ele foi por fé. E depois ele ficou lá, 38 anos. Mas se ele tivesse crescido naquela fé que o levou até lá, ele teria vivido um milagre. Mas ele foi se entregando às circunstâncias. Ele foi se entregando às vozes. Você é uma vítima, você está em desvantagem, ninguém te ajuda. Você quer ser curado? Qualquer pessoa já imagina, a pessoa, se está lá dentro, vai gritar, tudo que eu mais quero. Não foi isso que ele disse. Não foi.
O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tem ninguém que me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Eu gosto muito da NVI que disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele falou exatamente o que estava dentro dele. O que ele deixou entrar? Foi o que saiu. Ninguém me ajuda. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Ele foi alimentando essa voz. Ninguém te ajuda. Ninguém te ajuda. Você é uma vítima. Coitadinho de você. Que infeliz você é. Tem sempre alguém que está passando na sua frente. Ninguém espera por você. Coitadinho de você. Você está em desvantagem. E ele foi acreditando naquilo. Porque a gente escolhe que voz vai ouvir, vai dar crédito. E ele começou a acreditar. Ele acreditava. Porque foi exatamente o que saiu. A resposta dele foi, ninguém me ajuda. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Minha infância foi ruim. Ninguém me ajudou, não tive herança, não estudei, meus pais não me amaram, eu fui dado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, ninguém nunca me apoiou, minha vida foi sempre difícil, sempre foi muito complicada, eu sou uma vítima, o mundo me deve, minha família me deve, as pessoas me devem, tudo é muito difícil para mim, é mais difícil para mim, é difícil demais, e Deus já deixou uma palavra para isso, em Deuteronômio, o que eu estou ordenando a você não é difícil fazer. Está ao seu alcance. Porque nós temos graça. Mas a pessoa vai acreditando naquilo. Olha a sua vida. Ninguém nunca te amou, não te ajudou. Olha só, é uma injustiça. Porque as pessoas deveriam estar te ajudando. Não, ninguém é obrigado a nos ajudar. Não, ninguém nos deve nada. Não. Ninguém é obrigado a me ajudar. Nós somos ensinados pela palavra de Deus a fazer. Mas aí, eu responsabilizar as pessoas e culpá-las porque eu não assumo responsabilidade pela minha fé, pelas minhas escolhas, pelas vozes que eu estou ouvindo. Eu não assumo a responsabilidade pelos meus resultados. Porque ele ficou lá 38 anos exatamente por conta desta mentalidade. Exatamente por causa dessa mentalidade. Foi o espírito que ele alimentou. E o que esse espírito fez com ele? Levou ele a perder 38 anos da vida dele sem avanço nenhum. Porque ele ouviu a voz errada. O mundo te deve. Essas pessoas deveriam esperar por você. Essas pessoas deveriam ajudar você. Não. Ninguém é obrigado a diminuir o passo para esperar por você. Ninguém é obrigado a ajudar você. Quer saber? Ninguém é obrigado a nos amar. Não. Se nós não assumirmos responsabilidade pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo que nós pensamos, nós fracassamos. Nós somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos, alimentamos, cremos, escolhemos. Isso é bíblico. A Bíblia diz que cada um vai ter que prestar contas de si mesmo. Cada um é responsável por si mesmo. Tanto que Jesus, quando ele disse isso, a palavra do Senhor para ele foi, Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. O que ele quis dizer com isso? A responsabilidade de se levantar é sua, a maca, a sujeira é sua, a vida é sua, os problemas são seus, e você que tem que andar.
Ele disse, levante-se. É você que tem que se levantar. Pega a tua maca. Ele estava dizendo, o problema é teu, a maca é tua. Ande. Ele está dizendo, você anda. Ele não disse, alguém. Vem aqui alguém, levante esse rapaz. Ele disse, levante-se. Ele não disse, vem alguém aqui pegar a maca dele. Ele disse, pegue sua maca. Ele não disse, vem alguém aqui ajudá-lo a andar. Ele disse, ande. Tudo para ele. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Você se levanta, você pega a maca e você anda. Aquilo foi tão impactante que no mesmo instante aquela voz, eu fico imaginando o Senhor chegando e dizendo, levante-se, levante-se. Aquilo estremeceu a voz de Cristo dentro dele. E ele foi tomado de uma fé. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Porque o Senhor disse, a responsabilidade é sua de se levantar, de cuidar da tua cama. Rapaz, vai arrumar você a sua cama. Você deita nela, arruma você. Você se levanta, você pega a maca, você anda. Jesus estava dizendo, você é responsável. Ninguém tem que te ajudar, ninguém tem que te carregar, e ninguém tem que esperar por você. É você que se levanta. Ele foi se convencendo que ele era um coitado. E que alguém tinha que ajudar a lidar a ele. E Jesus veio e falou, a sua cura não está fora de você, está dentro de você. Você vê aqui, ó. Você tem que atentar para o que ele falou. Ele apenas repetiu para Jesus as vozes que ecoavam dentro dele. Por anos. Por anos, você é uma vítima. Você está em desvantagem. Ninguém te ajuda. Sempre tem alguém que passa na sua frente. Você nunca vai conseguir. As pessoas são injustas. Elas poderiam fazer algo por você. Bem que esse doente, ele está menos doente que você. Ele podia deixar você passar na frente, não é? Puxa, meu problema é mais pesado. Eu sou paralítico. Aquele ali só está com dorzinha de dente. As pessoas têm mania de medir o sofrimento. O meu é maior do que o seu. Você só está com unha encravada, rapaz, deixa eu sou paralítico. Seu sofrimento é menor que o meu. Eu estou sofrendo mais que você, rapaz. Olha lá, tá vendo? Eu sofro muito mais que ele, e ele foi curado. Ele só tinha a mão torta lá, e eu tenho tudo aqui. Eu sou mesmo um coitadinho. Oh, vida. 38 anos por conta desse espírito. 38 anos. Estando num lugar que tinha 5 entradas. E oportunidade de ser curado. Ele não foi. E Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele joga todo o seu vitimismo. E tudo que estava dentro dele. Ele revelou, eu sou uma vítima, eu sou injustiçado. Essas vozes estavam lá ecoando por anos. Por quê? Por que essas vozes tiveram poder sobre ele? Porque ele decidiu acreditar nelas. Ele não as calou. Ele podia ter calado e ficado com a voz que o levou até lá. Você vai ser curado. Mas quando ele chegou lá, as vozes, você é uma vítima, você não consegue, ninguém te ajuda, ninguém espera por você, tem sempre alguém que passa na sua frente. Né? Você não pode, ninguém te ajuda, sempre tem alguém que é mais esperto. É uma injustiça, você é uma vítima. E por aí vai.
E por ouvir essas vozes e não dar mais crédito à voz que o levou até lá, que com certeza foi a voz de Deus, ele ficou lá, estagnado, do mesmo jeito, sem mudanças. Que é o que eu sempre digo para você, se nada mudar, nada mudará. Se não muda a fé, não muda a visão, não muda o espírito, os resultados também não mudam. Vamos pegar o propósito e nos colocar de pé, por gentileza. Você calará toda voz que se levantar para acusá-lo. Você sabe, como ninguém, qual a voz que tem prevalecido aí. Então, o que você faz agora? Você tem condições, direção, para botar um ponto final, para calar essas vozes. Eu não vou mais viver dessa maneira. Senhor, vai passando do teu sangue na igreja. Vai passando do teu sangue sobre cada vida que aqui está. Mentes e corações. Vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E eu quero repreender e calar agora, em nome de Jesus, todas essas vozes estranhas que levam a escolhas erradas. A voz da incredulidade, da dúvida, do medo, da cegueira, do vitimismo. Todas as vozes que cegam, que levam a escolhas erradas. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo pensamento contrário, sentimento contrário, tudo que ainda tem tido poder sobre essa vida, todo mal que ainda tem tido poder sobre ela, eu repreendo em nome de Jesus. Essa pessoa que ainda é dependente de algum vício, eu repreendo essa dependência, sei lá do que ela depende. Eu repreendo agora tudo que tem escravizado, dominado, pesado, arrastado ela para uma vida derrotada. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Levado ela a parar no lugar errado, a fugir, a se esconder em alguma caverna. Seja lá o que for, que ainda tem tido poder sobre ela, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço a um povo livre, mentes libertas, corações livres. Cada vida que aqui está livre, para que possa viver uma grande vida. Tudo que ainda tem tido poder sobre ela, para algemá-la, minguar a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus. E profetizo liberdade agora. Que ela seja livre dessas vozes que escravizam, roubam e tem levado elas a escolhas terríveis, a estagnação, a roubo. Em nome de Jesus, liberta, Senhor. Que essa pessoa decida ouvir a sua voz, que ela seja tomada pela tua palavra, movida pela tua palavra. Que ela seja abençoada, Senhor. Que ela ouça a sua voz, que ela dê crédito à sua voz, que ela escolha crer na sua palavra. Oh Deus, levanta um povo forte, um povo livre, destemido, resiliente, totalmente antifrágil. Oh Senhor, levanta um povo focado e perseverante.
Um povo que realmente prioriza. Porque quem prioriza o Senhor pode desfrutar dos benefícios da fé. Senhor, vai honrando cada vida, mudando mentalidades, e que essa pessoa saia daqui com escolhas diferentes, com decisões diferentes, num posicionamento completamente diferente, que ela se levante e se determine, meu Pai, a viver como a Tua palavra está dirigindo, que ela seja dirigida pela Tua palavra, pela Tua voz, e ignore todas as outras, e cale todas as outras, porque o Senhor está prometendo a ela, está aqui, ó, se ela der ouvidos à Sua voz, a vida dela é mudada, a vida dela é transformada, mas cabe ela ouvir o que o Senhor falou para o paralítico: levante-se, levante-se, assuma suas responsabilidades, ande, tem que andar, não pode cair parado, tem que se levantar, tem que assumir responsabilidade, tem que pegar a maca, tem que andar, não pode ficar parado, não pode estagnar, tem que levantar, tem que assumir responsabilidade e tem que andar. Oh Deus, porque está aqui, ó, cada um que ouviu a sua voz foi altamente honrado, mas quem não ouviu, quem se distraiu foi ouvir outra voz, só afundou. Que essa palavra tenha entrado de forma revelada, transformada, iluminado, e que ela saia para viver num outro nível. Eu consagro cada propósito, Senhor, e nesse momento eu profetizo a materialização de todos esses projetos de conquistas para 2020. Eu não sei o que ela projetou para 2020, mas honra a fé dela. Materializa, Senhor. E ela está ouvindo aqui que o caminho para viver essa glória, tudo que ela sonha é dar crédito à sua voz, é escolher, crer no Senhor, ficar com a sua voz, falar como um vencedor, como falou Jeremias. Eu abençoo e profetizo uma mudança radical na vida dela, a materialização de todos esses pedidos, de todos esses sonhos e desejos, através de uma mudança de postura, de fé, através de uma fé bem definida, e um posicionamento firme diante do Senhor. Eu tomo posse de todas as mudanças, eu concordo com todas as mudanças e ligo aqui na terra, todas essas mudanças, esses milagres, esses projetos materializados para que sejam ligados no céu. E eu desligo tudo que tem estado no caminho dessa pessoa, impedindo as vitórias dela, para que sejam desligados no céu. Eu concordo com uma mudança radical na vida dela, e com testemunhos, e com crescimento, e que ela viva o melhor ano da vida dela, desfrutando dos benefícios da fé, de todos, meu Pai, todos os projetos, todos os sonhos realizados, mas infinitamente mais além do que ela pediu ou pensou. Eu concordo, eu consagro e tomo posse de uma mudança, Senhor, através do entendimento dessa palavra. Se ela calar todas as outras vozes e só der crédito à sua voz, é impossível as coisas ficarem da mesma maneira. É impossível. É certo que nada mais vai ficar como está. Eu creio, porque eu tenho garantia da sua palavra, e eu acredito nela. Eu tomo posse de uma mudança tão grande, no interior, na forma de ver, que ela reconheça de pronto a sua voz e cale imediatamente toda voz que não for a sua. Porque a sua voz traz vida e levanta, e guia pelo caminho certo. Mas vozes estranhas levam à estagnação, a sofrimento, a frustração, a falta de progresso.
Quantas pessoas infrutíferas, improdutivas, exatamente porque dão crédito às vozes erradas. Mas hoje eu creio, pela minha fé, que ela está calando todas as vozes contrárias. E vai ficar com a sua voz, que é a que levanta e transforma, e leva a viver o sobrenatural. Muito obrigada, meu Deus. Eu creio em resultados estrondosos através dessa mensagem. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus, amém. Amém, amém.